Espera aí que eu vou chamar a Teacher Samantha. Deixa eu ver se a Teacher Samantha... Hello! Hello. Não tenho a menor ideia o que aconteceu. Ele simplesmente fechou e disse que o meu vídeo ao vivo foi encerrado. Ah, então tá. Então acho que é a tua internet que tá com problema. Porque de Eu vez em já, quando dá umas travadinhas pra mim aqui. Eu eu achei que era eu. já, eu já tirei do Wi-Fi e botei no Tá, 4G. Não sei se foi isso, mas ele encerrou e falou: seu vídeo foi encerrado e deu. Tipo, deu pra ti. é. Tá. Então vamos lá. Então, continuando, a gente estava falando na questão de fazer amizades, né? Quando a gente viaja, a gente sempre faz bastante amizade. E quando Isso. você está viajando num país que você não fala a língua, se você não fala pelo menos o inglês, né? Aí não tem o que fazer, você não vai conseguir fazer amizade, fica mais difícil, né? Então, isso é Verdade. uma das coisas que a gente perde, porque a língua, geralmente, quando eu me lembro, quando eu morava lá nos Estados Unidos, a gente tinha um grupo de amigos, que era cada um de um país diferente, a língua Uhum. que a gente se comunicava era inglês, era a língua que a gente tinha em comum, todo mundo. Sim, sim. Então, exatamente. Então, assim, quando você não consegue se expressar, não consegue. Uma das coisas que você perde é de fazer amizade com outras pessoas, né? De outros países, assim. Que é uma coisa Sim. muito legal, uma coisa muito enriquecedora você poder conhecer novas culturas, poder conhecer Justo. pessoas diferentes, né? Uhum. E aí E a você própria acaba perdendo. Isso, e a própria cultura do lugar também, né? Porque nem sempre a gente, por Uhum, exemplo, tu vai estar viajando, tu pode conhecer pessoas que sejam de outros países, mas tu também pode fazer amizade com pessoas que sejam do país que tu está visitando, né? E aí que vão te uhum, ensinar a cultura do lugar, ou mesmo assim, uhum, nas lojas, feiras são lugares muito uhum, legais, assim, da gente conhecer mais de perto a cultura de algum lugar, né? E feira uhum, tem tudo, todos os países têm as suas feirinhas, né? E uhum, lá sempre tem a mostra da cultura local, seja na culinária ou com artesanato. E conversando com as pessoas, sabendo se comunicar, tu aprende muito mais. A tua experiência de viagem se uhum, torna muito, muito mais rica do que uhum, se tu for um mero observador, né? uhum. Exatamente. Então, se a gente vai, quando você vai viajar, aí você geralmente vai fazer passeios, né? E aí esses passeios vão falar muito sobre a cultura local, vão falar sobre a história de certos lugares, vão Uhum. falar coisas interessantes sobre aquele lugar. E se você não fala inglês, o que que acontece? Até você às vezes, alguns amigos eu falo, quando eu viajar eu vou te levar junto. Mas, de qualquer forma, mesmo que você tenha alguém ali traduzindo para você, não é a mesma coisa. A essência da coisa, aquela compreensão mais profunda sobre o que está acontecendo, vai se perder. Porque imagina você estar num. Eu fiz um tour, por exemplo, que era um dia inteiro, assim, num ônibus, né? Aliás, fiz alguns desses. Eu gosto desses tours de dia, assim, que tu vai e Uhum. conhece todos os lugares. Eu acho muito interessante. Então, sempre que eu posso, eu vou num lugar diferente, eu faço. E aí eu fico imaginando, assim, uma pessoa que não fala. Claro, ela vai... Não fala, não, assim, no caso é compreensão, né? Não entende. Sim. Claro que ela vai ver os lugares. Não vai perder isso. Ela vai ver os lugares. Sim. Mas não é a mesma coisa do que você está ouvindo a história do lugar, você está ouvindo algumas coisas interessantes sobre aquele lugar, você está Uhum. ouvindo toda aquela parte de backstage, digamos assim, né? Que a gente fica sabendo dos lugares onde a gente está Isso. visitando. Porque mesmo que Bastidores. a pessoa traduza, mesmo que a pessoa traduza, o que que acontece? Eu fico imaginando assim, se a pessoa está traduzindo, que era um prédio antigo, sei lá, onde os namorados se encontravam, não, não, não. Aí a pessoa quer saber, tu fala assim, é um prédio velho, é um prédio antigo, é conta história. Vai Pronto, dar a versão resume. resumida. Tu vai resumir, porque tu não vai ficar ali traduzindo todo, né, 100% do que a pessoa está falando. Então, quem está ouvindo está perdendo. Quem está recebendo aquela informação traduzida está perdendo, porque você não tá compreendendo exatamente aquilo que a pessoa que está passando a informação está falando, né? Então, isso é Sim. muito ruim.
Claro, que perde os detalhes, as nuances do que estão falando, né? Exatamente. Aí, assim, por exemplo, às vezes, quantas vezes a gente. Tem a questão do restaurante, que isso aí, em tudo que é filme que as pessoas vão pra fora, assim, sempre tem a cena engraçada do filme da pessoa comendo uma coisa completamente estranha, né? Então. Sim. Achou que pediu uma coisa e pediu outra. Exatamente, veio outra. Eu, por exemplo, assim, eu tenho uma situação assim, no avião, quando eu estava indo para os Estados Unidos pela primeira vez, mas é com espanhol. Que a moça veio e perguntou se eu queria carne ou pollo. E eu não tinha a menor ideia que era pollo. E eu achei que era polvo, inclusive, né? Eu era criança na época, mas eu me lembro direitinho, assim, que eu levei, meu Deus, anos depois, quando eu fui descobrir o que era pollo, e eu, meu Deus, eu teria escolhido o pollo, porque eu gosto de frango, eu preferia do que a carne. Escolheu a carne porque foi o que tu entendeu. Que eu não sabia que era pollo. Então, assim, quantas vezes a gente perde, às vezes, de comer uma coisa gostosa, porque tu não sabe o que é, ou pior, acho que é pior do que tu perder de comer, tu comer uma coisa que tu não quer, uma coisa nojenta, porque tu não sabe pedir, tu achou que era. Existem muitos falsos cognatos, coisas que parecem, mas não são a mesma palavra em português. Elas só se parecem com a palavra, mas elas não são iguais. E na culinária é bem arriscado, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, pensa, se você vai para os Estados Unidos e você não sabe falar inglês, lê French fries, nunca na vida que tu vai imaginar que aquilo é batata frita. Então, assim, aí no fim você gosta de batata frita, é uma coisa tão comum, né? A maioria das pessoas gosta, você vai ficar sem pedir, a não ser que você... eu li uma história de um casal que eles foram num lugar, assim, onde era bem no interior do país, eles não falavam, ninguém nem inglês falava lá, mas de qualquer forma, daí eles chegaram num restaurante e não tinha a menor ideia o que dizia no menu, né? E aí eles ficaram ali observando as pessoas pedir e vendo o que passava. E aí eles começaram, eles apontavam pro prato da pessoa. Mas assim, imagina uma coisa empanada. Não tem como saber se é frango, se é rã, se é peixe. Vai vir uma coisa, às vezes, né? Uma coisa que, meu Deus do céu. Então, no restaurante também é importante, né? Você saber. Sim. Tu sabe que para pessoas vegetarianas, por exemplo, saber batata frita é salvador, porque muitas vezes é só o que tu pode comer no restaurante ou no estabelecimento é batata frita. Então, se tu não sabe isso, tu já tá lascado desde a chegada já, né? Então, realmente. Exatamente. Perde porque muito tu vai procurar potato, né? Tu vai procurar potato. Não vai achar potato, né? E aí, não tem potato aqui na sala. Não tem o que eu comer. Então, água, só vai tomar água e Coca-Cola. Até eu me lembro que numa das lives que a gente fez, a gente falou que uma dica boa para quem vai viajar que não sabe falar é justamente aprender a falar as coisas que gosta de comer e as coisas que não gosta de comer. Para você saber também, porque tem coisas que tu não pode, por exemplo, ter alérgico a alguma coisa, ter intolerância a alguma coisa, ou ter uma coisa assim, que se eu comer aquilo vai voltar tudo, tem que saber como é que é aquilo, né? Para você não pedir. E as coisas que você gosta, é bom você aprender antes e tal. Mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho foi comigo para os Estados Unidos, ele até entende bastante de inglês, né? O que é muito interessante. Um dia a gente vai fazer uma live assim, ó, por que filhos de professor de inglês não falam inglês? Porque não sou só eu, tá? Eu conheço várias professoras que filhos não falam inglês. É uma coisa assim que não dá para entender, mas a ser estudado. Mas o meu filho, ele entende bastante, porque desde bebezinho ele sempre teve contato com o inglês, né? Mas o falar, eu até acho que ele fala mais do que ele me deixa saber que ele fala, né? Mas, de qualquer forma, ele era criança quando a gente foi. E aí tinha o tal do corn dog. Eu disse pra ele, que era como se fosse aquelas salsichinhas e tal. Mas era feito com... Mas ele falou, mas corn não é milho? Eu disse, sim, corn é milho. E aí ele ficava imaginando assim, milho com cachorro quente, não pode ser uma mistura boa. E aí teve um dia que eu tava comendo corn dog, e assim, a única coisa que ele viu ali, que ele achou que ele podia gostar, porque ele é muito chato pra comer,
E aí ele resolveu provar e amou o corn dog. E aí ficou louco, né? Meu Deus, tanto tempo eu perdi. Eu podia ter comido muitos desses. Mas por quê? Porque, e aí eu fico imaginando assim, ó, no caso eu falava inglês, eu consegui explicar, mas eu fico imaginando uma pessoa que não fala ali, corn e dog. Fica pensando, meu Deus, o que será que é isso? Nunca tu vai pedir, né? Um corn dog, sim, uma coisa de milho, cachorro quente de milho. Não, deve ser para vegetariano. Ou a salsicha feita de milho, sei lá. E se um vegetariano pede achando que é para vegetariano? E não é, né? Então, assim, a gente perde de comer coisas interessantes do local por não entender. E você, às vezes, pede o que você não quer, né? Então, as duas situações eu acho que são complicadas. Sim, com certeza, sem saber falar inglês ou sem poder se comunicar, a gente passa muito mais trabalho. Eu fiz um intercâmbio, acho que dá para dizer, né, durante a faculdade, e trabalhei na Disney por 4 meses. E eu trabalhava na entrada de um dos parques, na entrada do Animal Kingdom. E não era minha função conversar resolver problema dos pacientes, quer dizer, dos visitantes, né? Eu ficava na porta mesmo, assim, recebendo as pessoas, passando os tickets, né? Mas como não tinha ninguém na entrada ali que falasse português, e era onde as pessoas iam para pedir informação e resolver problemas, né? Resolver problemas de ingresso, resolver problemas diversos, assim. Toda hora aparecia um brasileiro com algum problema e não sabia falar inglês, e eles acabavam me chamando porque sabiam que eu falava, né? Então, eu me lembro que um dia era um problema com uma coisa bem inusitada, assim, a pessoa tinha comprado ingresso para o Cirque du Soleil, e tinha comprado ingresso errado. Tipo, queria ir na tá, eu achei que ela estava indo pro Animal Kingdom com o ingresso do Cirque du Soleil. Não. Podia ser também, né? Mas não. Tentou entrar com o ingresso errado, não. Eles estavam no parque e tinham comprado, porque era da Disney também, né? O lugar do Cirque du Soleil. Então, eles tinham comprado o ingresso para, sei lá, quinta e queriam ir no sábado. Era uma coisa assim, compraram errado, porque não sabiam falar inglês. Então, na hora de pedir, já pediram errado. Então, eles precisavam resolver aquele problema e não tinha ninguém para resolver aquilo. Então, tu imagina a dificuldade de tu explicar sendo que o problema já foi causado pela falta do inglês. Pela falta de comunicação. Exato. Então, tu explicar que tu comprou o ingresso errado e que tu precisa trocar aquele ingresso. Sim. Olha, foi assim, acho que eles ficaram quase 1 hora lá até alguém se dar conta tal, e procurar alguém que falasse português para ajudá-los. E aí, claro, chegando lá eu entendi rapidamente qual era o problema. E aí demorou um tempo mais para a gente conseguir efetuar a troca, mas assim, a barreira da língua fez eles perderem 1 hora do parque, assim, 1 hora de diversão deles, tentando resolver esse problema que foi causado pela falta de inglês, né? Porque então, eu imagino que tu tem que saber nome de dia da semana, como falar a hora, enfim, é complicado, não é uma coisa simples. Então tu te mete num problema para tu sair muito mais difícil. Exatamente. Ou então, às vezes, por exemplo, tu é barrado em um lugar, por exemplo, e tu não tem a menor ideia por quê. E porque a gente tem que lembrar que, assim, ó, diferentes países, diferentes lugares têm culturas diferentes, com leis diferentes, com certeza, costumes diferentes. Eu me lembro que, acho que é na Ucrânia, porque eu trabalhei numa escola que fazia missões, né? E aí, então, eles iam para todos os lugares do mundo. E aí eles, uma das coisas, eu não me engano, era na Ucrânia, que a gente sempre estudava os costumes do lugar antes de mandar a galera, né, para eles já irem preparados, e a gente sempre tinha as conexões lá, que dava essas dicas também, mas se não me engano era na Ucrânia, não pode, por exemplo, homem e mulher se abraçar em público, a não ser que seja casado. Sim. E a gente tem essa coisa de abraçar, né? Então, assim, principalmente quando conhece alguém novo e tal. Então, e lá não pode. Então, assim, são coisas pequenas que tu faz no teu dia a dia que tu nem imagina. E que se tu não sabe, tu vai fazer. E óbvio que eles não sabem quem tu é, nem de qual é a tua cultura, nem de onde tu vem.
O que vai acontecer? Você vai ser ou barrado. A minha mãe uma vez foi barrada no Vaticano porque estava com a saia muito curta. E não podia. E foi aí que ela aprendeu que é troppo corto. Troppo corto. Muito curto. Eu acho que é troppo corto, que é muito curto. Mas ela tava com a saia muito curta, ou shorts muito curto, alguma coisa assim, não pode, tem que ter um. Só que aí tu fica ali, como tu falou, às vezes tu perde um tempão ali naquela situação, porque tu não tem a menor ideia do que tá acontecendo, por que tu tá sendo barrado, por que não te deixa entrar, ou por que estão te levando para um outro lugar. E aí, quando tu tem que explicar que o focinho de porco na tomada, tu tem que explicar alguma coisa assim, né? Como que tu sai dessa situação? Então, assim, não que não seja, claro, é óbvio que você pode viajar, né, sem saber inglês. Muita gente faz isso. Mas eu tenho certeza que quando você conversar com elas, você vai ver que a maioria vai dizer. Eu tenho uma pessoa que falou para mim, uns 2 anos atrás, ela foi para uma viagem para Disney com a família, e eles não falavam inglês, ninguém. Foi com outro casal, inclusive. E eu me lembro ela falar para mim assim, ó, hoje eu jamais teria ido para Disney. Isso que a Disney, a maioria das coisas lá tem em português, né? Mas ela falou assim, hoje se eu soubesse, se eu soubesse como foi a viagem, eu não teria ido sem falar inglês. Ela disse, quanta coisa eu perdi. Quanta coisa eu sei que eu perdi. Porque eu não falava inglês. Tá? Ela entra nos shows, tu não entende o que está acontecendo. Tem muita coisa visual, claro que tem. Mas assim, as músicas tu não entende. As peças teatrais, tu não vai entender o enredo. Então tu entra assim, por exemplo, na Disney tem muito isso de eles estarem contando uma história enquanto você está passando por dentro do ride lá, então tá contando alguma história, ou tem alguma coisa que eles estão passando ali, e você perde, muita coisa você perde. Ela falou, eu hoje eu quero, o que eu quero agora, minha meta eu quero estudar inglês, porque eu quero voltar lá sabendo inglês. Sim. Justamente porque ela viu o quanto ela perdeu. Tu sabe que tu estava falando isso, eu me lembrei que, assim, também muitos lugares, assim, tipo, não precisa nem ser um país cuja língua seja o inglês, né? Mas quando a gente precisa de auxílio, isso é uma coisa que a gente não pensa quando vai viajar, né? Mas, por exemplo, de auxílio médico, acontece qualquer coisa, assim. Todos os lugares de ajuda, eles vão ter placa, sinalização, pessoas falando inglês, tudo em inglês, ainda que aquele lugar não seja um lugar cujo inglês seja a língua principal, né? Mas então também isso te ajuda em outros lugares que não são só falantes de inglês, né? E são situações assim onde tu já vai estar situações em que tu já vai estar nervoso. Deu um problema aqui. Não, hoje tá complicado. Tu tá nervosa, teacher? Ficou nervosa de não saber falar inglês. Voltei. Okay. Não sei o que tá acontecendo aqui. Okay. Quebrou uma Enquanto pecinha. isso, eu vou dando boa noite, então, pro Alessandro, que tá dando boa noite para nós. Boa noite. Good night. Good evening. Good evening. E eu vi ali que a Fátima também comentou que gosta de tour. Então, tour realmente, a gente falou antes, né? Tour precisa muito, assim. Não é que precisa muito, mas tu perde muito, né, da história. Tu vai ver, que nem tu falou, tu vai ver os lugares, mas perde muito. E eu já em mais de uma ocasião viajei com pessoas que não sabiam falar inglês, mas assim, para as coisas básicas, né, eu sempre pude ajudar, eu e outras pessoas que falávamos inglês podíamos ajudar, mas assim, até na Disney, e me lembrei de outro exemplo também, que foi numa peça da Broadway, não é a mesma coisa, sabe? Tu vai ver aquela beleza, são coisas lindas, e assim, mesmo sem falar inglês, é lindo de ver, é maravilhoso, tu vê o Fantasma da Ópera, uma coisa sensacional, mas assim, tu não sabendo inglês, tu não sabendo falar, tu perde toda a história, né? Ainda que tu saiba, tu não consegue acompanhar a história. Então perde muito do brilho, né? Eu esqueci o que eu tava falando quando meu coisa colapsou aqui. Eu falei da pessoa que não foi pra Disney e disse que não voltaria mais sem falar inglês. Ela disse que ela não teria ido se ela não soubesse falar inglês. Aí tu lembrou de alguma situação assim?
Não, eu acho que era isso que eu ia comentar. Eu tava falando antes dos lugares, né, que a gente vai pedir auxílio, assim, e, tipo, emergências médicas. Uma vez eu me machuquei o joelho, tava numa atividade na neve lá e machuquei o joelho. E aí tu pensa assim, eu tive que pedir ajuda para alguém que tava passando, porque eu tava no Uhum, meio do circuito de esqui, assim, não tinha, né, uhum, tava bem no meio do nada. Então eu tive que pedir ajuda primeiro para alguém que tava passando, que eu, uhum. né, podia ser alguém que falasse inglês, ou podia não ser, ou enfim, mas me comuniquei em inglês. Depois disso, tive que falar com as pessoas que vieram me prestar socorro para mim, né? Sim, às vezes Então, tu vai para o hospital, tem que falar lá também, né? é, Então, a eu, gente eu perde bastante coisa, com né? certeza, eu já passei E por tudo, várias assim, situações que o inglês me é, salvou, vou te dizer. sim. Não, e aeroporto, tem sempre a língua local e o inglês, não é? Se inglês não é a Isso, língua local, sempre tem tudo em inglês. isso. Aeroporto, restaurante, Uhum. avião, todas essas questões, pontos turísticos, né? Como fala assim, aqueles locais de turista, que tu vai De para pegar informações. informações e coisas assim. Aham, aham. Tudo sempre é a língua local e o inglês, senão se o inglês não é a língua Aí. local. E aí, se você não sabe falar, né, vai ter um problema. E, e a gente já falou, você pode sim viajar com alguém que fala, né? Isso não impede, você Sim, pode viajar com sim. alguém que fala. Mas você Uhum. acaba perdendo muita coisa, né? E se aquela pessoa não está disponível para te ajudar, ou aquela pessoa às vezes não está, ela traduz e traduz, como eu falei, às vezes a pessoa fica até com preguiça de ficar traduzindo tudo que o outro está falando. Aí vai e traduz resumidamente. Tu perde a Sim, essência do que está sendo dito, tu perde a essência do que está claro. sendo falado. E não consegue também Então, prestar atenção no guia turístico e traduzir ao mesmo tempo, né? Então tu acaba tendo que exatamente. resumir mesmo, né? Uhum, Eu já uhum, fiz isso exatamente. várias vezes, assim, de traduzir, mas não é uma tradução. Eu estou explicando para a É, pessoa em português o que é é, aquilo, né? É, exatamente. Às vezes falta palavra, daí tu bota outra parecida no lugar. Mas, isso. por exemplo, até a minha cunhada estava falando que ela estava assistindo um. Ela deixa, quando ela está fazendo as coisas, ela deixa filme em inglês, coisa assim, né? E ela Uhum, deixa, às vezes, a legenda em português, porque caso ela, se ela tá cozinhando alguma coisa, às vezes ela não consegue escutar, mas aí pelo menos ela consegue ler ali o que tá acontecendo. E uhum. ela disse que viu que na hora que uma mulher perguntou para outra no filme, você está bem? Ela falou, I'm terrified. E aí a tradução era, estou assustada. E não é a mesma coisa, não é. Terrified é muito mais, tu tá, É tipo, aterrorizado, quase assim. aterrorizada, não, tu não tá só assustada. Assustada, levei um susto, né? Então a gente tava conversando sobre essa coisa da essência, de você perder a essência do que está Uhum. sendo dito, a essência do que está acontecendo, a detalhes, né? Justamente porque você está recebendo uma informação de segunda mão, uma coisa filtrada. Eu também, várias vezes, às vezes, né, o meu pai fala inglês, mas às vezes eu estava com ele e às vezes a pessoa falava uma coisa que eu não entendia. Na hora tu vai falar assim, o parecido, tu não tá Sim, fazendo tradução simultânea ali. Então, né, a pessoa que está recebendo a informação recebe mais ou menos para ter uma noção do que está acontecendo. Mas perde, né? Perde. E aqui a gente não está desencorajando ninguém de viajar, pelo amor de Deus, viagem à vontade. A gente só acha que se sim, você puder, você deve aprender inglês primeiro, porque vai ajudar bastante, mesmo que você não vá sim. para um país que necessariamente fala inglês. A Vai para a experiência vai Europa, por ser exemplo. outra, Com com certeza, certeza. com É. certeza. Os passeios se tornam menos interessantes, né, às vezes. É, eu gosto muito assim de quando eu conheço algum lugar, assim, saber bem a história e conhecer as histórias curiosas do lugar, saber os detalhes, assim, às vezes tem um ponto turístico que é uma coisa nada a ver, foi na frente desse prédio que a primeira foto, enfim, colorida, ou a última foto, daquela foto do soldado quando acabou a Segunda Guerra, que ele estava beijando uma enfermeira, uma imagem bem icônica, assim, acho que foi em São Francisco. Uhum, Então, tipo uhum. assim, tem uma estátua enorme, assim, do casal. E aí, assim, tá, quem passa vê, legal, né? É uma homenagem, é na Uhum, beira da água e tal, legal.
mas tu saber a história por trás daquilo ali torna, nossa, a experiência muito mais rica, né? Então são detalhes, assim, que acho que fazem a diferença, assim, e é nisso que o inglês te ajuda muito, né? Então, com certeza. enriquece E aí, muito. pelo menos, nem que seja um inglês básico, assim, você deve aprender, né? Então, você não precisa também necessariamente ter um inglês fluente. Fluente que eu digo assim, um inglês mais a nível avançado. Não precisa. Um básico para intermediário já adianta, porque você vai numa loja, por exemplo, quer comprar uma coisa mais específica. Eu me lembro quando o meu Dino queria comprar Mercúrio Cromo. E eles estavam... Esperando o que era. Não, Mercúrio Cromo. Mas eu acho engraçado que, assim, eu não sabia dizer isso em inglês. Eu morava lá porque, pra mim, eu nunca comprei na minha vida Mercúrio Cromo, nem em português, nem em inglês. Eu também não. Mas, de qualquer forma, eu não tava com ele tava com a minha Dina, nenhum dos dois falava inglês. E ela já estava cansada, porque ela falava um pouco de inglês, né? Então, só ela que falava na viagem, ela estava cansada já. E ela falou, não, agora eu te viro. E ele entrou na farmácia e falou, Mercúrio Cromo. Aí o cara, Mercury Chrome. Ok. É bem parecido, mas ele deu sorte, nem sempre é assim. Que às vezes com os falsos cognatos tu pode entrar querendo Mercúrio e sair com outra coisa, né? Sair com outra coisa, isso acontece muito. Ou você pede para comer uma coisa e vem outra, né? Isso acontece bastante. Não, e farmácia também faz diferença, né? Tu saber o básico, assim, para tudo. Porque tem detalhes das viagens, assim, que a gente não se dá conta, mas às vezes te dá uma dor de cabeça, te dá uma dor em alguma coisa, ou dor no pé de caminhar demais, tu precisa comprar um remédio para botar no pé, qualquer coisa, assim, né? Então, ter esse inglês, assim, vai ser muito útil, assim, vai ajudar muito e enriquece toda a experiência, né? Pelo menos um básico, assim, né? Que você consiga explicar uma dor, explicar a fome, explicar a sede, explicar o que você quer comer. E você entra numa loja e quer comprar uma blusa de um jeito específico, de uma cor específica, você saber explicar. Então, assim, são coisas... Eu me lembro de uma cena da novela, acho que eu já te falei isso, da novela América, que eu acho muito engraçado, assim, toda vez que fala um negócio de viajar sem saber falar inglês. Que ele entrava na loja e perguntava, how much? Apontava pra coisa, aí a pessoa dizia, $10. Ele, tenho, how much? E a pessoa, $10. E ele, tenho, how much? E a pessoa, $10. E eles ficaram naquela, até que ele se irritou e saiu da loja. E aí tá aí um falso cognato, ó, porque ele achou que $10 era $10. $10. E tenho. Eu tô dizendo que é $10, $10. Então, assim, são essas situações embaraçosas que você não precisa passar, né? Porque se você sabe pelo menos os números, você sabe que 10 é 10, tá? Daí já, né? Já ajuda, né? Com certeza. E se vocês que estão ouvindo a gente aqui também tiverem alguma situação engraçada para contar de viagem, ia dizer, nos contem aqui, porque a gente gosta muito desse tipo de história, bem divertido saber essas histórias assim. Sim, eu ia dizer justamente isso. Quem tiver histórias podem nos mandar que a gente conta depois, porque com certeza quem já viajou tem história para contar, né? Quando a gente foi pela primeira vez para os Estados Unidos, eu tinha, acho que devia ter uns 10, 11 anos por aí. E naquela época eu não falava inglês, né? Eu tinha um inglês bem básico, assim, que a minha mãe tinha nos colocado no inglês antes da gente ir, mas assim, foi muito pouco tempo e era muito básico o meu inglês. Eu sabia mais vocabulário, assim, do que frases e falar. E a gente foi passar um dia com a dona da casa onde eles estavam ficando, né? A hostess lá da casa deles. E ela estava muito ansiosa para nos conhecer. E quando a gente chegou, porque meus pais foram antes, né? Alguns meses antes, depois a gente foi para encontrar ele. E aí a gente foi passar o dia com ela porque eles iam para a faculdade. E ela era americana, só falava inglês, e eu e meus irmãos lá, a gente só falava português, né? E além de tudo, eu era a única que sabia ler
Então, eu falei com ela a tarde inteira, escrevendo. Então, ela me mostrava no dicionário palavras, Uhum. e aí eu escrevia para ela as respostas em português, e ela olhava no dicionário para ver a resposta. E eu me lembro, assim, que a gente foi, ela nos levou em alguns lugares, assim. Foi a primeira vez que eu comi uma cookie na vida, uma chocolate chip cookie. E aí eu me lembro que ela também trouxe, a gente ficou olhando para aquilo, ninguém queria comer. E aí ela mostrou, não sabia o que era, mas que é passa, sei lá, né? Aí ela mostrou no dicionário que era biscoito, de chocolate. Então, tá, né? Chocolate Eu vai. quero. Aí eu quero. Daí a gente provou, uma delícia. E aí ela nos levou em vários lugares, nos levou numa escola, nos levou num parque. Eu até hoje não sei por que a gente foi naquela escola. Mas assim, pensa, eu perdi na história da escola, perdi do porquê que eu fui na escola. Então, assim, são essas coisas que eu me lembro do quanto a gente perde, né? Quando a gente Sim, não sabe o que está acontecendo. E com assim, certeza. eu deixei de aproveitar o passeio? Não deixei, mas certamente devia ter uma história aquela escola. E ela Sim, certamente nos contou. E é eu isso não aí. sei qual é a história da escola até hoje, não sei por que ela nos levou na escola. Aham. Que loucura. Podia ser a escola dela, ou uma escola que ela queria que tu fosse, ou... Eu deduzi que ela dava aula na escola, mas ela Ah, já era tem isso também. aposentada. Eu acho que que ela deu aula naquela escola, sei lá, ela era Ah, professora entendi. lá, certa a vida inteira ela deu aula lá, não sei. Eu sei que foi muito legal, porque assim, eu nunca tinha visto uma escola americana, foi a primeira vez que eu entrei numa escola Sim, americana. Então eu tava assim, impressionada, tava maravilhada com sim. tudo. Muito Aham. legal o passeio, mas o porquê que a gente foi naquela escola, eu não sei. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Bom, Mas se comi tu cookie não pela quer primeira passar. vez. É isso aí. Se vocês não querem É. passar por situações como essa, já fica a dica que dia 26 a gente vai abrir o carrinho. Uhum. Nossa Black Friday, né? O que mais que a gente tem de aviso, Teacher Samantha? Segunda que vem a Segunda. gente tem. É. Na Pode verdade, a falar. gente fez uma enquete hoje. E se você ainda não preencheu a nossa enquete, por favor, nos ajude lá, entra lá nos nossos stories e nos Uhum. ajude com. A gente precisa saber se esse dia é bom, se está sendo bom na segunda-feira, O se horário, é um né? dia, se o horário tá bom, porque a gente, né, são coisas que a gente pode alterar, pode ir mudando, né, de acordo com a necessidade Uhum. das pessoas. Então, se você não preencheu a nossa enquete, nos ajude preenchendo a nossa enquete lá. Para nós vai ser bem importante a gente poder ter esse feedback de vocês de quando é Uhum. melhor nas nossas lives. Mas a Uhum. princípio, na segunda que vem, a gente tem a nossa live às Isso aí. 7h30, então. E aí a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre o quê? Esqueci sobre o que a gente vai falar. Cadê meus Se você anotações? acha que Tem você não tem tempo. tempo de estudar inglês, nós vamos mostrar para você que você tem sim. Nós vamos ajudar você a se organizar para você poder estudar inglês, começar de uma vez por todas e não usar mais essa desculpa, porque é uma desculpa que muita gente usa. E você tem sim tempo. Nós vamos mostrar para vocês que vocês têm tempo para começar a estudar inglês. Agora já, se quiser. Não precisa nem abrir muito tempo ali no Isso seu aí. dia. Isso. E eu quero dar mais um aviso também. Se depois a gente vai disponibilizar essa live, então se vocês souberem de alguém também que precisa ouvir essa live, que vai se beneficiar do que a gente conversou aqui hoje, também mandem para os amigos, conhecidos. E, Uhum, e é isso, então, dia 26 vai abrir uhum. nosso carrinho, estamos Uhum. na contagem E se regressiva você já. lembrar de uma história engraçada sobre viagem, ou, Por favor. se lembrar depois de alguma sua, de alguém, ou ao você ficar sabendo de uma história, nos passe para a gente postar ali nos stories. A gente não posta seu nome, fica tranquilo, vai ser anônimo. Mas a gente vai dividir as suas histórias engraçadas de situações embaraçosas em viagens, quando a pessoa não falava inglês e o que aconteceu, né? Então a gente vai Isso aí. dividir. Aham. Então tá. Obrigada pela presença de todo mundo hoje, quem compareceu, obrigada pela audiência. Uhum.
Obrigada pela sua audiência. A gente gosta muito de estar aqui conversando com vocês nas segundas-feiras. É um momento que a gente tem para estar conversando diretamente com vocês, né? Então isso é muito gostoso. A gente fica sempre ansiosa por esse momento. Por isso até que a gente está fazendo essa enquete para ver se a maioria pode nesse horário, né? Se não for um horário bom para todo mundo, a gente talvez alterar, porque a gente quer poder ter esse tempo com vocês semanalmente para conversar, tirar dúvidas, esclarecer algumas coisas e tá mais pertinho de vocês. Aí. Então tá, guys. We'll see you next week. Nos vemos semana que vem, então, na segunda-feira. É isso aí. Bye, bye. Bye.